E aí, pessoal, boa noite. Dando continuidade no nosso conteúdo, como a gente já falou muito da parte de infecções, de como prevenir essas infecções, já classificamos os micro-organismos de residentes, transitórios e tudo mais. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre as formas de limpeza hospitalar, que vão colaborar muito também na não transmissão desses micro-organismos, né? Na não transmissão de infecções, na prevenção dessa transmissão. Então, quando a gente fala de limpeza hospitalar, é a higiene de um hospital ou clínica, que é muito importante tanto quanto a qualidade dos equipamentos e do serviço prestado. Porque não adianta nada a gente ter um serviço de boa qualidade, a gente ter equipamentos de boa qualidade, mas a gente não ter uma boa higiene do local onde nós atuamos. Então é preciso que exista essa higiene para garantir que sejam feitas formas adequadas de todo o processo de limpeza. Ou seja, quando são adotadas medidas de higiene eficazes no serviço, é adotado toda uma forma adequada no processo de limpeza que é realizado dentro do campo de trabalho, dentro do local onde nós atuamos. Que partiria tanto da limpeza mesmo com água e sabão, de limpar o chão, quanto ao descarte de materiais, a conservação correta dos espaços e ambientes do local de atuação. Então a gente pode citar três tipos de limpeza ou desinfecção hospitalar, que seriam elas: a limpeza de baixo nível, a limpeza de nível intermediário e a limpeza de alto nível. Na limpeza de baixo nível, são destruídas bactérias de forma vegetativa e alguns vírus e fungos. E ela é eficaz, porém sobrevivem a este método esporos bacterianos, o vírus da hepatite B, né, que é um exemplo de algum tipo de vírus que pode sobreviver na limpeza de baixo nível, vírus lentos, bacilos de tuberculose, entre outros. Ou seja, a limpeza de baixo nível não seria indicada, talvez, em locais onde possuem o contato, onde a gente tem contato com o paciente. Ou seja, como a gente falou na outra aula, a limpeza de baixo nível seria mais indicada para uma área não crítica, que seria uma área que não tem contato nenhum com o paciente. Porque nessa limpeza de baixo nível, a gente deixaria passar muitos micro-organismos, certo? Quando eu falo, pessoal, de forma vegetativa de um micro-organismo, é quando esse micro-organismo ele está realizando todas as suas ações metabólicas, como respirar, se multiplicar, absorver nutrientes, né, absorver meios que façam com que esse micro-organismo sobreviva. Então, a forma vegetativa, de forma geral, seria, por exemplo, vamos pensar em nós. Quando a gente fala de forma vegetativa em um ser humano, seria o fato da gente se alimentar, da gente se multiplicar, seria o fato da gente respirar, certo? Então essa seria a forma vegetativa de um micro-organismo também. E quando eu falo de vírus lento ou lentivírus, seria a representação de um gênero de vírus com o período de incubação mais longo. Ou seja, esse vírus ele pode estar presente em um ambiente, só que ele pode vir a se desenvolver somente em meses ou até em anos, certo? Isso seria um vírus lento, um vírus que tem um período de incubação longo. A limpeza de nível intermediário seria a limpeza que promove a desinfecção contra os mesmos tipos de micro-organismo que a desinfecção de baixo nível, porém ela é um pouco mais eficaz. Nesse caso, a limpeza de nível intermediário ela já seria eficaz como contra o bacilo da tuberculose e contra a maioria dos vírus e fungos. Quais micro-organismos que sobreviveriam a esse tipo de limpeza? Seriam os esporos e os vírus lentos. Então, os esporos e os vírus lentos ainda assim sobreviveriam a esse tipo de limpeza. O que vai diferenciar a limpeza de baixo nível, de nível intermediário e de nível alto vai ser os tipos de produto de limpeza que vão ser utilizados para esse tipo de limpeza, certo? Ou seja, vai ser o tipo de produto utilizado em cada um desses tipos de limpeza.
E a gente vai ter a limpeza de alto nível, que seria, nesse nível de desinfecção, seriam destruídos bactérias, fungos e já alguns esporos. Os esporos seriam a forma mais resistente que a gente teria desses micro-organismos, certo? Então sobreviveriam apenas alguns tipos de esporos bacterianos e alguns tipos de vírus lentos. Então, eu falei do nível baixo, intermediário e alto. E ainda assim, no nível alto, eu digo para vocês que alguns esporos bacterianos e vírus podem sobreviver. Então, em que tipo de limpeza que a gente faria que deixaria o ambiente isento, livre de qualquer tipo de micro-organismo? Seria só no caso da esterilização. Então, a esterilização, sim, é um método que destrói todos os tipos de micro-organismo patogênico, que seria bactérias, fungos, esporos, vírus, mediante a multiplicação, mediante a aplicação de agentes físicos, químicos ou físicos e químicos. Então, nesse processo de esterilização, a gente impediria a multiplicação desses micro-organismos e eliminaria todo tipo de micro-organismo presente em determinado local. Porém, a gente sabe que a gente não consegue esterilizar um ambiente, esterilizar uma sala, por exemplo, tornar aquela sala isenta de micro-organismos. Porque no processo de esterilização seria o processo que a gente levaria instrumentais, por exemplo, um instrumental cirúrgico. A gente levaria instrumentais para uma autoclave ou uma estufa, onde esses materiais eles seriam submetidos a produtos químicos, a vibrações, que seria a parte física, e também a temperatura. Ou seja, seria a combinação de tudo isso. Em alguns casos, alguns instrumentais eles não são... eles não aguentariam o calor, mas eles seriam submetidos aos produtos químicos e à medida física também, né? Então, em alguns casos a gente vai poder combinar o físico e o químico, mas em alguns casos a gente não vai poder combinar esses métodos. Por isso que a gente vai ter vários métodos de esterilização. Certo, pessoal? Essa aula ela é mais curtinha, porque ela fala somente sobre a parte de limpeza hospitalar, então eu preferi não combinar essa aula com nenhum outro conteúdo. Mas nas próximas aulas eu acredito que o conteúdo talvez seja um pouco mais extenso, porque eu vou combinar para vocês a parte de uso de EPIs e tipos de precaução, que fica mais fácil para entender qual EPI que eu vou utilizar em determinado tipo de precaução, certo? Então eu espero que tenha ficado claro esse conteúdo. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. E é isso, boa noite, fique com Deus e até a próxima aula.